em Efésios, capítulo 4 e verso 17. Efésios 4 e 17. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus pode dar, pois são ignorantes e endurecem o coração para com Deus. Tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres e praticam avidamente toda espécie de pecado. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza, ou antiga vida, algumas versões, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos e pelo engano humano. Deixem que o Espírito renove a sua mente e seus pensamentos, e deixem que o Espírito também renove as suas atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus é. A carta aos Efésios, ela tem um peso muito grande na igreja como corpo de Cristo. Os ensinos que Paulo dá aos Efésios, eles são muito profundos, que Paulo tratava com os Efésios. E isso aqui, queridos, não estava sendo escrito para quem não servia a Deus. Paulo estava escrevendo a uma igreja, a igreja que estava em Éfeso. Paulo estava ministrando o que Deus colocava ao seu coração através do Espírito Santo aos irmãos que serviam a Deus em Éfeso. E nós vemos Paulo aqui chamando a atenção deles, e aprove a Deus que isso ficasse registrado no canão sagrado, e nós tivéssemos conhecimento do que Paulo estava passando aos nossos irmãos lá de Éfeso. E nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que hoje não é diferente. Nós vemos que as coisas se repetem, as coisas novamente estão acontecendo, muitas vezes parecido com a época em que Paulo estava vivendo, e Paulo escreveu a carta aos nossos irmãos lá de Éfeso. E Paulo começa dizendo assim: eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Paulo estava dizendo para eles: o que eu estou falando para vocês não é de mim mesmo. O que eu estou colocando para vocês não é história da carrochinha. O que eu estou colocando para vocês, eu estou falando com uma autoridade que vem do Senhor. Paulo estava dizendo: eu tenho condições diante de Deus. Deus me permitiu eu estar falando para vocês. E Paulo chama atenção e diz: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Quando nós paramos esse trecho bíblico, nós vemos que o povo, ele estava vagando em pensamentos, ele estava sem rumo, como Paulo fala na sequência. Eles estavam levados pela mente, por pensamentos, e Paulo continua dizendo, mergulhadas na escuridão. Eles não tinham uma postura de cristão realmente. Eles viviam em dúvida, eles viviam em pecados, eles viviam enrolados em tudo que é tipo de rolo, em tudo que é tipo de artimanhas. Eles estavam envolvidos.
e estavam se dizendo cristão. Eles viviam um secretismo religioso, uma mistura braba, que não tinha como observar que Cristo estava no meio deles, pois não fazia diferença dos demais que estavam ali, dos gentios. Eles estavam iguais. E eu converso com um senhor tempo atrás aqui em Palmeira, um cliente ali da empresa, e eu comecei a falar de Jesus para eles, para mim, mas eu estou indo na tua igreja. A gente ainda estava lá na Assembleia de Deus, e eu disse, eu nunca lhe vi lá. E ele disse, não, eu vou nas quinta-feira de tarde, porque lá tem o culto da vitória, quinta-feira de tarde, e daí eu passo no corredor lá, e eu vou todas as quintas, já faz mais de ano que eu vou lá. Mas e os outros dias, onde é que o senhor vai? Não, os outros dias eu vou na católica. E o que mudou minha vida? Disse, mas está tudo errado. Eu disse, está tudo errado, cara. Não, eu falei com o pastor disse que não tem problema. É secretismo, gente. A gente quer entender o que eles queriam dizer para ele, mas a gente não consegue aceitar. A gente até entende, não, vai indo, Deus vai libertar, é o Espírito Santo que vai te convencer. Mas se eu não deixar as velhas atitudes para trás, se eu não me posicionar, eu vou viver nesse rolo, eu vou viver enredados, com os pés amarrados em tudo isso, e eu não vou conseguir me libertar nunca, e eu vou viver enganado e enganando os outros. E aí eu comecei a falar para esse cara, está tudo errado, vamos olhar a palavra de Deus aqui. E aí nós gastamos quase 3 horas ali conversando, e no final de tudo ele disse, então eu não vou mais em nada. Não tinha entendido nada ainda. Mas então não vai em mais nada mesmo, que está melhor para você, cara. Está melhor para você. Agora, essa semana eu encontrei com ele, e ele disse assim, seu Ademir, voltei a servir a Deus, seu Ademir. Disse, que bom, cara, mas não está ainda naquela mistura brava, né? Disse, não. Fui liberto agora, estou liberto mesmo. Levou um tempo para me engolir tudo que o senhor me disse, mas agora eu estou indo lá na MTDM. Disse, já é melhor, cara. Já é melhor você estar num lugar servindo a Deus, cara, do que você estar numa mistura brava. Mas continua buscando a Deus, continua buscando a face dele, continua buscando conhecimento da palavra de Deus. Que se é para você continuar lá, ele vai dizer para você continuar lá, cara. Mas do jeito que você estava não funciona. E os irmãos em Éfeso estavam vivendo a mesma coisa. Se nós estudarmos a carta aos Éfesos, nós vamos ver tudo isso. E Paulo diz, a mente de vocês está mergulhada na escuridão, vocês estão andando sem rumo, alienados da vida que Deus dá para vocês. Paulo estava dizendo, Deus tem uma vida abundante para vocês. Eu vim para que vós tenhais vida em abundância. E eles não estavam vivendo isso. Paulo está dizendo, alienados, estão fora, estão separados do que Deus tem preparado para vocês. Da vida abundante que Deus preparou para vocês, vocês estão fora de tudo isso. Pois são ignorantes e endurecem o coração. Paulo citava o exemplo dos gentios, daqueles que não serviam a Deus, que eram contra Deus, mas que a atitude daqueles que diziam que serviam a Deus estava igual. Eles não sejam mais igual a eles. Não sejam mais igual a eles, não vivam mais ignorantes a vida que Deus tem preparada para vocês. Mas quando isso acontece na nossa vida, é quando nós queremos que a nossa vida cristã funcione de acordo com o mundo. E quando nós falamos de acordo com o mundo, é de acordo com o sistema mundano. Tudo é pautado na nossa vida segundo o que o mundo está nos pressionando, segundo o que o mundo está nos mostrando, está nos falando. E nós não nos posicionamos segundo o que Deus está falando na nossa vida. A coisa mais difícil é você tirar o mundo de dentro de você. Você sair do mundo é uma coisa, mas você tirar ele de dentro de você, ao ponto que nada mais importe para você desse mundo.
Ah, mas eu estou aqui e eu preciso daqui. É diferente disso aqui importar para você. É diferente disso aqui ser a coisa mais importante na tua vida. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos servir aos propósitos de Deus na nossa vida, o cristiano que negocia veículo, ele já não negocia mais o veículo com uma intenção e interesse só nele, só no lucro, não, mas que o nome do Senhor seja glorificado e exista um propósito de Deus naquele negócio. Quando você vai para a faculdade, quando você começa um curso, aquilo ali não está mais só no teu querer, ou na tua vontade, ou no teu desejo, ou no teu sonho, mas está inserido ali a vontade do céu, e você quer cumprir com um propósito naquilo ali. Isso, querido, que Paulo estava chamando eles para viverem. Era isso que Paulo estava dizendo para eles: não sejam ignorantes, não endureçam o coração, como eles fazem. Deus fala, mas eles não dão ouvido. Deus fala, mas eles não estão nem aí. Eles ignoram. E Paulo está dizendo: não sejam assim, gente. Paulo estava chamando a atenção deles para essa mistura, para tudo que eles estavam vivendo fora do que Deus estava propondo. E Paulo continua: tornaram-se insensíveis, vivem em função dos seus prazeres e praticam avidamente toda espécie de pecado. Os nossos irmãos de Éfeso estavam vivendo em função de buscar os prazeres deles. Estavam vivendo em função de satisfazer os prazeres e os sonhos deles. Gente, é muito complicado para nós que nascemos numa cultura de buscar, de correr atrás, de ser alguém na vida, e o ser alguém na vida é você estar bem apresentado, você ter um bom curso. Você não é calculado e não é taxado por ser bem na vida pelo caráter teu, pela fidelidade tua, pelo posicionamento teu, pela seriedade tua. Nas atuais circunstâncias que nós estamos vivendo, se você for uma pessoa de um caráter ilibado, que ninguém tem nada que apontar o dedo, eles vão achar o que dizer assim: não, esse é doente, esse é doido, se não dá para conviver com ele. E Paulo estava dizendo aqui para eles: tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres, dos seus prazeres, e praticam avidamente toda espécie de pecado e impureza. O povo que servia a Deus estava fazendo isso. O povo que se dizia cristão estava fazendo isso. O povo que cantava dentro do templo, o povo que fazia os eventos, o povo que fazia as suas festas religiosas, estava vivendo dessa forma. Paulo estava dizendo: vocês estão longe de Deus, estão insensíveis ao que Deus está falando, tornaram-se insensíveis. Sabe o que é tornar-se insensível? É Deus falando com você todos os dias e você está agarrado na tua razão. É Deus ministrando através de um, através de outro, através da palavra dele ao teu coração, o que ele quer que você viva, o que ele quer da forma que ele quer que você se porte, o que é para você fazer no reino dele, e você está insensível, você não está dando ouvido. Tudo está sendo mais importante do que o que ele está falando. Tudo o que ele está propondo não tem valor nenhum. Não, é Deus falando, é o fulano que está falando. Não dou ouvido muito. Enquanto ele não falar aqui comigo, não der um grito, um soco em mim, eu não vou ouvir. Querido, esquece. O profeta também queria ouvir Deus falar. Passou o vento, passou tempestade, passou de tudo, mas Deus falou numa brisa com ele. Às vezes Deus fala conosco da forma que nós não estamos esperando para ouvi-lo, mas nós conhecemos pela palavra. Aleluia. Tornaram-se insensíveis, o coração não estava aberto para o que Deus estava falando. O coração não estava aberto para um posicionamento que Deus estava cobrando.
e viviam em função dos seus prazeres. Sabe o que é viver em função dos seus prazeres? É eu fazer o que está legal para mim. É eu fazer o que está de agrado comigo. É eu fazer o que me faz bem. É eu dar resposta só para aquilo que me faz bem. Se Deus me chamou para tal coisa que eu não gosto, não vou fazer. Insensível ao que Deus está falando. Aleluia. E Paulo continua: praticam avidamente toda espécie de pecado, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Paulo estava dizendo para eles: cara, não foi isso que Cristo ensinou. Não foi isso que a palavra de Deus ensinou para vocês. Não foi isso que foi ensinado de Cristo para vocês. Paulo estava dizendo: se posicionem, porque estão vivendo totalmente fora do que Cristo ensinou. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, um dia foi falado a verdade ao teu coração. Um dia você ouviu a voz de Deus ao teu coração. Um dia Deus colocou algo lá dentro de você que queimou, que ardeu no teu coração. Mas por causa de você começar a viver dessa forma, você se tornou insensível ao que Deus colocou dentro do teu coração. E o Espírito Santo faz vivo nesse momento que ele falou dias atrás aqui: eu vou colocar o prumo. Eu vou colocar o prumo e eu vou começar a endireitar todas as coisas. Aleluia. Queridos, muitas vezes nós, na insensibilidade do nosso coração, nós criamos para nós problemas. Muitas vezes, na insensibilidade de ouvir o que Deus está falando, nós afastamos a bênção de Deus da nossa vida e nós abrimos brecha para que a ira de Deus, para que a justiça de Deus, pela nossa desobediência, ela venha agir na nossa vida. Aleluia. E Paulo continua: livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos seus desejos e pelo engano. Paulo está dizendo: vocês estão enganados, vocês estão insensíveis. Quando eu meditava nessa palavra, eu disse: Senhor, por favor, Senhor, aciona um alarme aonde a insensibilidade na minha vida não está deixando eu ouvir a tua voz. Aciona um alarme, Senhor, para que eu não venha cair, Senhor, nessa espécie que Paulo estava falando, de viver naturalmente uma insensibilidade ao que o Senhor está falando. Gente, o Senhor está chamando um povo, o Senhor está separando um povo para viver o que Ele está propondo, para ser a diferença, para ser o equilíbrio nessa nação, para ser o equilíbrio no meio das nações. Mas muitos estão insensíveis ao que Deus está falando. Deus está dando um tempo para muitos se prepararem para algo grandioso que Ele desenhou para a vida, mas as pessoas estagnaram, pararam. E no entanto pararam de se preparar, trancaram o curso e não vão se formar nunca. Mas o Espírito Santo nos chama essa noite para nós nos posicionarmos novamente. Não foi isso que aprenderam com Cristo, uma vez que foram ensinados, ou quando ouviram falar de Jesus. Livrem-se da antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos e pelo engano, pelos seus desejos e pelo engano. Aleluia. Será que não estamos enganados quando nós agarramos nas nossas razões? A pior coisa nossa, a pior luta nossa, é quando nós sabemos que Deus falou conosco e nós não demos ouvido. É a pior luta nossa. Quando Deus fala conosco
nós não damos ouvidos, mas nós estamos insensíveis e nós ignoramos tudo o que Ele está falando. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus é. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, a sua mente, seus pensamentos e sua atitude. O Espírito Santo, Paulo estava dizendo, deixa que Ele renove. Precisa haver uma renovação de mente, precisa haver uma renovação de pensamento, precisa haver uma renovação de atitude, para que a graça de Deus possa voltar a fluir na nossa vida livremente, para que nós possamos nos encaixar naquela palavra que diz: rios de água fluirão de vós, fluirão do seu ventre. Para que nós possamos ser usados por Deus, precisa haver uma transformação da nossa mente, uma renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos. Nós não podemos estar imbuídos por um viver corrompido, por uma mente corrompida, por uma mente estragada, contaminada. Nós estamos preocupados com o coronavírus. Covid-19 é o nome mais bonito. Nós estamos preocupados com ele. Nós estamos nos informando todo o tempo o que está acontecendo, como que está, quais as reações, mas nós não estamos preocupados com um dos maiores vírus que vem acabando com a nossa vida, que vem consumindo com o propósito da nossa vida, que é a insensibilidade e que é o pecado na nossa vida. Esse é o maior vírus que tem acabado com a raça humana, mas esse não coloca medo em ninguém, porque ele tem o poder da ilusão. Querido, o Senhor está nos chamando nessa noite para um posicionamento, para uma mudança de mente, para uma mudança de pensamento, de atitudes. Aleluia. Com quem você fala dos irmãos cristãos, irmãos aqui da sala, que a gente já falou essa semana, muitos, todos eles estão apavorados, todos eles, meu Deus, está vendo? O que vai dar isso ainda? Mas quanta cadeira nós temos aqui, que nós podíamos estar aqui adorando o Senhor. Mas tem festa, tem compromisso. Amém, tem tudo isso. Mas se o governo dizer, não vai ter mais nada, não tem mais nada. E aí, meu querido, às vezes nós não conseguimos comungar com o nosso irmão. Nós não conseguimos se reunir para nós cultuar em coletivo. Em comunidade, façamos uma adoração. Assim como Deus disse, façamos o homem comunitário, comunidade, comungar. Nós não conseguimos tirar esse tempo para isso. E se proibirem isso de nós, eu tenho certeza, queridos, que muitos se desesperariam. Aleluia. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade nessa noite de nós nos reposicionarmos. Nós reposicionarmos perante o que Ele está propondo, perante o que Ele falou no nosso coração. Só você sabe o que Ele falou no teu coração. Só você sabe o que queima dentro do teu coração. Só você sabe de que forma foi sufocado o que Deus falou ao teu coração. Só você sabe o que tirou de você o que estava conectado com Deus e com o propósito. Mas Paulo dá o conselho: revistam-se da nova natureza, criada verdadeiramente justa e santa como Deus é. Paulo fala aos Romanos também, 12:2: e não vos conformeis com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus.
Aleluia. Muitos dos nossos problemas, muitas das nossas dificuldades são criadas exatamente nesse momento em que nós não damos valor, em que pela nossa insensibilidade, em que nós somos insensíveis ao que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. E nós entramos em problemas. E às vezes, se nós não entramos em problemas, nós permitimos que através de nós problemas entrem aonde nós estamos inseridos. Espíritos entrem aonde nós estamos inseridos. Porque nós não estamos posicionados perante Deus. Nós aprendemos errado, nós aprendemos tratar as coisas de Deus da forma humana que nós vivemos, da forma que o mundo nos ensinou, da forma que as coisas aqui na terra são tratadas. Nós queremos tratar as coisas no céu. A Aldemir me disse isso, eu vou ver o que eu faço. Cara, com Deus não é assim que funciona. Nós não podemos tratar as coisas do céu da mesma forma que nós tratamos as coisas terrenas. Quando nós tratamos as coisas do céu da mesma forma que nós tratamos as coisas terrenas, nós abrimos brecha por onde o diabo entra na nossa vida, por onde o diabo entra na nossa casa, por onde o diabo entra com a instabilidade onde nós estamos. Nós não podemos abrir brecha. Mas só acontece quando nós estamos com a nossa mente renovada, transformada, com as nossas atitudes transformadas, e nós realmente posicionados em Deus para vivermos a santidade que Ele é, como Paulo conclui dizendo aqui, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus é. Uma coisa, querido, já disse aqui na sala, é vencer o mundo. E a outra coisa que nós precisamos aprender, uma coisa é nós vencer no mundo, e a outra coisa é nós vencer o mundo. Nós temos mais gente cristã que venceu no mundo do que cristão que venceu o mundo. E infelizmente isso tem aberto brechas grandes nas famílias, tem aberto brechas grandes nos projetos, nos sonhos, tem aberto brechas grandes na vida, nas casas, nas empresas, porque aqueles que eram para ser balizadores, aqueles que eram para ser o contrapeso, para a coisa estar equilibrada, não estão exercendo o papel para que foram chamados. Você acha que Deus não tinha o que fazer quando te colocou onde você está? Você acha que Deus estava perdendo tempo? Deus era um piá que não tinha o que fazer? Ou era um Ademir da vida que não sabia o que fazer? Diz, vai lá fazer isso aí, vou te envolver um pouco para você perder o teu tempo. Não, gente, não é assim que funciona. Deus trabalha e se move por propósitos. Se você não honrar o lugar onde Deus te colocou, Ele vai tratar com você sim. Ah, mas Deus é amor sim, mas a justiça dele não se perde por causa do amor dele. Nós precisamos entender isso, a insensibilidade do que Deus está falando e porque Ele nos colocou onde nós fomos inseridos, porque Ele nos deu o dom, porque Ele nos ensinou, porque nós tivemos o privilégio de aprender. Ele vai tratar conosco, porque nós abrimos brecha e nós tratamos as coisas de Deus como nós tratamos as coisas do mundo, indiferentes, sem responsabilidades perante Deus. Nós precisamos, gente, isso é um posicionamento da palavra. Seria a coisa mais linda e mais bela eu vir aqui e trazer uma mensagem. Gente, eu sei trazer mensagem que vai alegrar teu coração, talvez vai fazer você chorar, vai te encher de promessa. Isso é a coisa mais fácil de fazer. É fácil de fazer também chegar e falar uma coisa que você quer ouvir e dizer que Deus falou. É fácil de eu dizer que Deus vai fazer uma coisa, se Deus não fazer, eu querer fazer o barulho. É muito fácil, eu já vi muita gente fazendo isso. Mas a coisa mais difícil, gente, é vir trazer uma palavra que é um espelho para mim também.
e que está nos posicionando diante daquilo que Deus quer com a nossa vida, e que Deus nos toma por especial, porque Ele quer nos tratar diferente, não quer que nós entramos em luta. Obrigado. Para vencer o mundo, querido, você faz curso, você faz faculdade, você estuda, você se prepara para vencer no mundo. Mas para vencer o mundo é só com jejum e oração. Quantas vezes se tirou um jejum de consagração nesse mês? Ou nesse ano? Quando Jesus disse: tem castas de espíritos que não se vence se não for com jejum e oração. Ele não estava brincando. Tem coisa na tua vida que nunca vai ser vencido se você não jejuar e não orar. Tem lutas, tem guerras que tu nunca vai vencer se você não jejuar e não orar. Sabia disso? Pode pedir oração para meio mundo. Pode ir na casa do profeta, da profeta, do revelador, da reveladora, para todo mundo. Você não vai vencer. Porque tem tipos de espíritos que não se vence se não é em jejum e oração. Onde você quer chegar? Quem você quer impressionar? Quem você está servindo? Aleluia. Quais são as tuas convicções de um relacionamento com Deus? Se a coisa apertar hoje para o teu lado, qual vai ser a tua oração? Tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa, eu abri brecha. E aí sabe o que ele vai dizer? Aleluia. Eu procurei alguém que colocasse na brecha por você, e eu não encontrei. E o meu juízo vai funcionar. Aleluia. Ou você vai dizer: Senhor, Tu sabe como eu tenho andado na Tua presença. E não precisa dizer mais nada, que Ele já lê tudo. E Ele diz: eu vou mudar. Eu vou voltar atrás do que eu falei. Eu vou mudar, eu vou resolver, eu vou acrescentar. Olha o que Ele disse em Ezequiel 22 e 30. Busquei entre eles um ser humano que me ajudasse. Busquei entre eles um ser humano, um homem ou uma mulher, que me ajudasse. Deus precisa de ajuda. Deus precisa da minha ajuda. Escute. Me ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Quando se fala em cidade, muitas vezes o contexto sagrado está falando em pessoas, em povo. Uma cidade, ela é formada por pessoas. Senão, ela não existe. Ela não funciona como cidade. Alguém que cooperasse, alguém que me ajudasse, alguém que botasse a mão na massa, alguém que estivesse à disposição, alguém que estivesse pronto para fazer algo. E ele diz: alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Aleluia. Talvez você ainda está vivendo tranquilamente, insensível ao que Deus está falando, porque tem alguém que está se colocando para que o muro não caia. Sabia disso? Talvez alguém está orando por você que você nem imagina. Mas sabe quem que levanta alguém para orar por você? É Ele próprio. Mas é aqueles que não foram insensíveis à voz dEle. É aqueles que dizem: aqui estou eu.
Eu vou me escorar no muro aqui para que ele não caia, para que ele não desmorone. E ele continua: para que todo muro ruísse, para evitar que todo muro ruísse, que se prontificasse, que dissesse: olha, eu tenho coisas a fazer, eu tenho compromissos, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, mas eu vou me colocar na brecha, eu vou ficar na brecha. Mas presta atenção no que ele diz: que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim, em favor desta cidade, para que eu não viesse a destruí-la. Sabe o que Deus estava dizendo? Ali está Deus, pronto para fazer um juízo sobre a vida do Gustavo, pronto para tratar a insensibilidade, os desprezos, a desobediência que o Gustavo está com ele. Mas chega o Cristiano e diz: olha, Deus, eu vou me colocar entre o Senhor e o Gustavo. Eu vou pagar de ficar na brecha pelo Gustavo, para que a tua ira não seja jogada sobre o Gustavo. É isso que Deus estava dizendo, queridos. Ele estava dizendo que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa cidade, para que eu não viesse a destruí-la, para que eu não viesse a destruí-la. Alguém que se colocasse na brecha por onde Deus ia colocar o juízo dele, alguém sensível ao que ele estava falando, alguém que ouvia o que ele estava dizendo, e se colocasse e dissesse: Senhor, eu vou tampar essa brecha aqui, para que o Senhor não coloque o seu juízo, porque o Senhor vai acabar com ele. Aleluia. Alguém está orando por você, porque tua insensibilidade trouxe o juízo, mas alguém se colocou na brecha. Aleluia. Sabe quem? Sabe quem? Quando nós não temos ninguém para se colocar por nós na brecha, ele subiu no Calvário e ele disse: Pai, eu entrego-me por eles. Aleluia. Querido, há milhares no mundo afora que precisam de alguém que se coloque na brecha, que sejam sensíveis, não insensíveis, mas que sejam sensíveis ao que Deus está falando, que escutem a sua voz e façam diferença nessa geração pela presença dele dentro de você. Faça diferença nessa cidade. Ele está à procura dessas pessoas. Ele está à procura em Palmeira das Missões. E nessa cruzada em Palmeira das Missões, o que ele vai dizer? Não encontrei ninguém que se colocasse na brecha. Eu preciso de alguém para se colocar na brecha pelo Ademir. Eu preciso de alguém para se colocar na brecha pelo comércio. Eu preciso de alguém para se colocar na brecha pela universidade. Eu preciso de alguém para se colocar na brecha pelos viciados dessa cidade. Aleluia. Quem vai estar disponível? Quem vai se prontificar? Quem vai dizer: Senhor, eu estou aqui? Ah, mas eu não sei fazer nada. Cara, você sabe adorar? Diz: Senhor, eu vou te adorar no lugar de fulano que não sabe te adorar. Senhor, eu vou te adorar no lugar de fulano que não sabe pregar, que não te conheceu. Eu vou me colocar na brecha por ele. Eu vou orar por ele, eu vou jejuar por ele. Aleluia. Se você não quer fazer por você, querido, faça por outro. Se você não quer ouvir por você, ouça por outro.
mas não se torne insensível ao que Deus está falando, para que a brecha não fique aberta na tua vida e o juízo dele venha sobre você. Aleluia. Deus está à busca, à procura de alguém que diga: eu estou aqui, Senhor, estou me prontificando. Eu estou aqui, Senhor, pronto. Eu tenho certeza que o dia que você entender no seu coração o que é estar sensível à voz de Deus, você nunca mais vai ser o mesmo. Nada mais vai te importar. Nada mais vai te importar. Aleluia. Essa semana eu estava às portas, muito pouco detalhe faltava para me pedir as contas na empresa. E eu fui ter com Deus. E eu disse: Deus, eu não estou interessado se eu vou ganhar R$1.000 por mês depois. Quem me sustentou até aqui não foi eu, foi o Senhor que me sustentou. Quem me deu o salário que eu tenho foi o Senhor. E eu estou à disposição, Senhor. Eu vou fazer isso, Senhor, então. E ele disse para mim uma coisa: eu vi a tua disponibilidade, e eu te digo, não é o tempo ainda. Até que nada mais importe, querido. É você buscar, entender e viver insensível ao que o mundo está dizendo, mas sensível ao que a voz do céu está falando. Até que nada mais importe na tua vida. É você dizer: Senhor, eu vou pagar o preço na oração, pelo pai, pela mãe, pelo meu irmão, pelo meu amigo, pelo meu colega de trabalho. Aleluia. Quem está disposto nessa noite a se disponibilizar para o Senhor? Você pode em pé, queridos. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Perdoa as nossas insensibilidades. Aleluia. Aleluia. Shiva, Shabaraba, Shabaraba, Shabaraba. Shabarabaraba, Shabaraba, Shabaraba. Shivakandaraba, Shabaradas. Imarabas. Ribas de Bacandabarataba, Shabaradas. Rigava, Shabarana, Candoce, Queriremos, Namá. Tu és poderoso. Aquele que Abba, e que há de vir. Abba, Aquele que Abba, era Abba, e que há de vir. Abba. Aleluia. Tu és santo, Tua presença é real, Senhor. Senhor Deus. Tua presença é real, tua presença é real. Tua presença é real, Senhor. Tua presença é real. Dá um abraço, Jesus. Dá um abraço, Jesus. Pra você, só pra você, Dá um abraço aqui. Jesus. Basta, Barabás. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você,
Aleluia. Aleluia. Querido, nessa noite, aleluia, não deixe, não permita que o juízo de Deus venha, aleluia, pela tua insensibilidade ao que Deus está falando ao teu coração. Seja sensível ao que Deus tem falado ao teu coração. Seja sensível a essa voz que você tem ignorado muitas vezes. Seja sensível ao que Ele está te pedindo. Aleluia. E seja sensível também a se colocar na brecha por alguém. Chegará o dia, se você não obedecer, você vai ouvir: eu te chamei para você se colocar na brecha por eles. Você não fez isso. Alguém que se prontificasse a se colocar na brecha para que eu, diz o Senhor, não ferisse a cidade com juízo. Aleluia. Vamos estar orando. E nessa noite é um